Desculpa o atraso, hoje houve um imprevisto aqui. Eu vim resolver o exercício 6 de fundamentos para você. Bem, o exercício 6, ele traz essa questão e diz que x mais y pede o valor de quanto é x mais y e diz que x tem que ser diferente de y. Primeiro, nós vamos resolver o que está dentro do parênteses. Então, nós vamos pegar essa primeira parte da igualdade e vamos resolver o que está dentro do parênteses. O que está dentro do parênteses é 1 menos y. Só que ele está elevado ao quadrado. Então, tem como nós abrir esse parênteses, que é aquela regra do quadrado perfeito. O quadrado perfeito vai ficar 1 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 1, vezes o segundo. O segundo é o y. Então, fica 2 vezes 1 vezes y, mais o segundo ao quadrado. O segundo é y, então fica y ao quadrado. E o x você conserva. Na segunda parte, você vai conservar o y ao quadrado e você vai elevar o que está no parênteses, que vai ser o primeiro ao quadrado, então 1 ao quadrado menos 2 vezes o primeiro, 2 vezes 1, vezes o segundo. O segundo é x, então vezes x. Mais o segundo ao quadrado. O segundo desse outro lado da equação é o x, então x ao quadrado. Como eu falei, vai ficar desse jeito. O x ao quadrado manteve e abriu o que estava dentro do parênteses. Do outro lado, o y ao quadrado manteve e abriu o que estava dentro do parênteses. Nós vamos aplicar a distributiva agora. Então, nós vamos multiplicar todos os membros que estão aqui à esquerda pelo x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado vezes 1 ao quadrado. Quanto é x ao quadrado vezes 1 ao quadrado? 1 ao quadrado é 1. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então, x ao quadrado vezes menos 2y, que vai ficar menos 2y x quadrado. X ao quadrado vezes y quadrado, que vai ficar x ao quadrado, y ao quadrado. Do outro lado da igualdade, vai ficar y ao quadrado menos 2xy ao quadrado e x ao quadrado, y ao quadrado. Com isso, nós ficaremos com a seguinte equação. O que nós percebemos aqui é que nós vamos ver o que está igual, exatamente do mesmo jeito. Desse lado da equação é x ao quadrado, y ao quadrado. Desse outro lado da equação também tem x ao quadrado, y ao quadrado. Então, você concorda que tudo que eu posso fazer de um lado, tudo que eu faço de um lado eu tenho que fazer do outro? Então, se eu subtrair menos x ao quadrado, y ao quadrado de um lado, eu tenho que subtrair x ao quadrado e y ao quadrado do outro. Então, nós podemos cortar o que está igual, que é a regra do corte. Só estou explicando porque a regra do corte funciona, porque para deixar a balancinha do mesmo jeito, que você faz de um lado, você faz do outro. Então, você vai cortar o x ao quadrado e y ao quadrado com o x ao quadrado e y ao quadrado. Como ficar aqui o que não foi cortado? Então, nós vamos repetir x ao quadrado menos 2x ao quadrado y igual a y ao quadrado menos 2x y ao quadrado. Como é que vai ficar isso? Nós vamos separar. Nós vamos separar o que está parecido. Então, o y ao quadrado eu vou trazer para esse lado. Ele está positivo, ele vem negativo. O menos 2x ao quadrado y, eu vou passar para o outro lado. Ele está negativo, ele vai positivo. Reescrevendo, vai ficar assim. X ao quadrado menos y ao quadrado igual a o 2 ao quadrado, y veio para esse outro lado, né? Estava negativo e positivo, então vai ficar 2x ao quadrado y menos o que já estava desse lado, que é x, 2xy ao quadrado. Daquele lado, nós vamos aplicar uma fórmula. Essa fórmula é a fórmula da diferença entre dois quadrados. Que nós podemos, ou seja, x ao quadrado menos y ao quadrado, que é a diferença de dois quadrados, nós podemos reescrever. Ou seja, nós vamos reescrever
nós vamos pegar esse x ao quadrado menos y ao quadrado, nós vamos reescrever ele. Ou seja, você não precisa repetir o x quadrado, o y quadrado, porque você está repetindo ele, só que com outra cara, com outro formato, entendeu? Nós vamos reescrever. Então, o que é que nós vamos repetir? Nós vamos repetir isso aqui, ó. O x mais y, que multiplica x menos y, ou seja, nós substituímos o x ao quadrado menos y ao quadrado por esse lado, entendeu? Porque se você tem um 8 e se você diz que 8 é igual a 2 vezes 4, na hora que você for repetir, se você quiser substituir o 8 por 2 vezes 4, você vai substituir o 8 por 2 vezes 4. Você não vai substituir o 8 e ainda além de 2 vezes 4, você ainda colocar 8. Não. Você só coloca o que está do outro lado da fórmula. Você estava com dúvida nisso, né? E do outro lado, você vai colocar o que se repete em evidência. Quem está se repetindo? O 2, o x e o y. Aí você coloca em evidência. Aí você vai perceber que o x menos y está dos dois lados da equação. Se está dos dois lados da equação, nós podemos cortar. Cortou de um lado, cortou do outro. E como é que nós vamos ficar com a resposta? X mais y igual a 2xy. Essa é a resposta final, Pedita. Obrigado.